e exercemos então a nossa liberdade e exercemos aquilo que o Sartre vai chamar de condição humana ao invés de natureza humana. Isso é o que a gente vai chamar de paradoxo da liberdade. Então somos livres para exercer a nossa liberdade. Essa liberdade se envolve com escolhas e necessariamente quando eu escolho, estou criando um projeto de ação sobre o mundo, sobre as demais consciências que também por sua vez fazem escolhas, exercem sua liberdade e portanto nesse exercício mútuo da liberdade somos responsáveis pelas coisas que escolhemos, né? Porque o Sartre usa uma frase muito interessante de Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. Uma frase que foi bastante deturpada, que se Deus não existe, tudo é permitido, dá uma sensação para algumas pessoas, pelo menos imediata, que a vida humana será um grande bacanal. Não se trata disso. Não se trata de um oba-oba universal no mundo inteiro. Na verdade, se Deus não existe, pelo contrário, a sua responsabilidade agora é maior. Se Deus não existe, se não existe uma referência para guiar suas ações nesse mundo, para falar para você o que é bom, o que é certo, o que é justo, ou seja, para descrever valores que conduzam nossas ações, isso indica que a nossa atividade é penosa e não é prazerosa. Nossa atividade é penosa porque cada uma de nossas escolhas ela implica que devemos ser responsáveis, devemos assumir um compromisso com a nossa época. Alguém pode perguntar: eu posso então tirar a vida de uma pessoa e exercer minha liberdade? Evidentemente você pode fazer isso, escolher isso, tirar a vida de outra pessoa. Só que quando você escolhe tirar a vida de alguém, você compromete o que? A própria humanidade, a própria realização da sua existência. Porque se todas as pessoas começarem a maximizar e tirar a vida um dos outros, o projeto humano, a realidade humana será destruída. É impossível então você escolher o mal e achar que isso você será humano com isso. Vejam só o que eu estou querendo dizer para vocês: a liberdade é inerente ao homem, mas quando você escolhe, você assume uma responsabilidade. Se você tirar a vida de alguém, você tem que ser responsável por isso. E essa responsabilidade, evidentemente, não é responsabilidade legal, não. As leis que cairão sobre vocês, os valores, a igreja que perseguirá vocês. Não. Esse é o compromisso de cada homem com os demais homens. Ou seja, o nosso compromisso de cada um de vocês aqui com os demais é um compromisso que exige responsabilidade, é um compromisso que exige compromisso, é um compromisso com a sua própria égua, por assim dizer. Tudo bem? Então tá aí, você é responsável por tudo o que fizer. E no fundo, então, eu posso perguntar para vocês: o que seria o homem, então? O homem é aquilo que ele faz de si mesmo. Como que ele faz alguma coisa de si mesmo? A partir do momento que ele escolhe, a partir do momento que ele se projeta nesse mundo, nesse universo, permeado por outras consciências. É o que a gente chama de intersubjetividade. Na antropologia, vocês chamam isso de alteridade, né? Isso, enfrentar o outro, por assim dizer, e enfrentar a natureza. Assim construímos, então, desvelamos, por assim dizer, damos sentidos para esse universo propriamente humano. Daí se definiu a situação do homem como uma escolha livre, sem desculpas e sem auxílio. Todo homem que inventa um determinismo é um homem de má fé. A má fé é um dos conceitos centrais da obra do Sartre. O que significa má fé? Quando você tenta abrir mão da sua liberdade e viver um projeto, por assim dizer, social. A sociedade espera que você age de tal maneira. Quando você escolhe esse projeto, não de acordo com as suas convicções, com seus desejos, por assim dizer, você age de má fé, porque em certo sentido você está abdicando do seu poder de escolhas, do seu poder de interferência no mundo. Você está tentando abrir mão disso. Você escolhe, por assim dizer, abrir mão da sua liberdade. Evidentemente, o projeto de má fé é sempre um projeto fracassado. Por que é um projeto fracassado? Porque sempre você tem que fazer escolhas e sempre você tem que escolher esse projeto fracassado. O Sartre usa alguns exemplos. Além de filósofo, ele também escreveu muito teatro, roteiros de filmes e bastante romances, né? Um dos romances dele tem um homossexual, Daniel. O Daniel é homossexual, mas na década de 30 na França, uma França preconceituosa, uma sociedade tradicional, não pegava bem você expor sua homossexualidade. O que o Daniel fazia então? Ele contratava uma série de jovens, ele gostava de jovens, tinha relações sexuais, pagava os jovens, depois que ele pagava os jovens, ele batia os jovens. O que isso representa pra gente? Representa a tentativa de punir, de retornar à sociedade. Ou seja, eu exerci minha liberdade, mas agora eu quero ser novamente esse ser que age de má fé, eu quero abdicar, eu quero retornar à sociedade, eu quero ser respeitado pelo status que eu possuo na sociedade francesa. Então isso é agir de má fé. O exemplo da boa moça, que está no livro do Sartre, Ser o Nada. Uma moça sai com um rapaz, ela conhece desde o início todas as intenções do rapaz, ela sabe perfeitamente
perfeitamente que o rapaz no final da noite quer transar com ela, só que ela fica dissimulando. Então ele fala, você é bonito, você é tão doce. Ele fica colocando como se ela fosse o quê? Uma espécie de Virgem Maria. E ali ela usa essa roupagem da boa moça, porque é isso que a sociedade, pelo menos, sobretudo naquela época, esperava de uma moça, como é que eu posso falar, que casasse virgem, e uma série de questões assim. Pô, quando ela usa essa máscara, isso é uma máscara na verdade, essa dissimulação chamada boa moça, ou seja, quando ela usa, ela age de tal maneira, que é a maneira que a sociedade espera que ela exerça sua ação, ela age de má fé. É uma tentativa de abdicar da sua própria possibilidade de fazer escolhas. É como se você não fizesse escolhas, é como se a sociedade fizesse uma escolha e colocasse ela sobre você. Quando você aceita isso, então você age de má fé. É um dos conceitos fundamentais do Sartre. Outro conceito fundamental do Sartre, e esse é um tema extremamente polêmico, é a ideia de engajamento. Bom, se eu sou livre, se eu escolho, e quando eu escolho eu projeto uma imagem de homem, eu penso, eu escolho a humanidade inteira. E quando eu escolho exercer a minha liberdade, eu estou me engajando, por assim dizer, na minha época, no meu tempo, na minha sociedade. O engajamento, então, é esse enraizamento, assumir essa posição diante dos outros, diante do seu tempo. É isso que ficou conhecido como engajamento na obra do Sartre. Basicamente, vocês vão encontrar esse tema mais trabalhado no livrinho dele chamado O que é Literatura. Ele vai colocar o engajamento do escritor, né? Esse é o Cabeceira e o Tomes, são pessoas que escreveram o vocabulário do Sartre. Está aí a definição de engajamento. Engajamento é a atitude do indivíduo que, tomando consciência de sua responsabilidade total, face a uma situação histórica e social, decide agir para denunciá-la ou modificá-la. Então a gente pode pensar da seguinte maneira: aquela pessoa que age de má fé é o exemplo de um opositor do engajamento. Aquela pessoa que fala assim, vou dar um exemplo para vocês básico, que a gente escuta quase todos os dias. Não, a sociedade está terrível, muita corrupção, mazelas, fome, mas aí a pessoa olha para você, mal, Deus há de ajudar que tudo melhore. Essa pessoa está abdicando do seu compromisso com a sua época. No futuro, em algum momento, sabe-se lá quando, de repente no Armagedon, Deus vai ajudar a sociedade a ser melhor. Até isso acontecer, nada ainda não vai modificar a sociedade. Então essa pessoa é totalmente contrária à ideia de engajamento. Durante muito tempo, as pessoas não entenderam muito bem esse conceito. Pensavam que engajar significava você fazer parte de um partido político. Não, engajamento significa você assumir a própria condição do homem, você assumir a liberdade e exercê-la. Se você não exerce sua liberdade, se você age de má fé, se você escolhe projetos fracassados, por assim dizer, né? Ser o bom moço, ser o empreendedor, ser aquele sujeito que quer ganhar seu primeiro milhão no primeiro ano de trabalho, no mercado de trabalho, ser aquela criatura manipulada pelo sistema capitalista, você é uma pessoa que não se engaja, você não tem compromisso com sua época, por assim dizer, e pior, você é um inimigo da humanidade. Entenda a humanidade como realização. Né? Isso é a ideia de humanismo do Sartre. Humanismo não aquele humanismo utópico, iluminista ou o humanismo cristão, que o homem é aquela figura tal que tem que ser atingida. Não! O homem é a figura que é construída constantemente, a cada segundo, a cada momento. Então o humanismo também é uma realização. Então quando eu não sou engajado, quando eu não participo, quando eu não discuto, quando eu não participo da minha vida pública, por assim dizer, eu me ausento, fico em casa, numa posição chamada de quietismo, esperando alguma coisa acontecer, eu sou, por assim dizer, o inimigo dos homens, sem dúvida nenhuma. Eu sou o inimigo da humanidade, porque não estou engajado para transformar essas mazelas, esses problemas. Daí o papel do escritor, sem dúvida nenhuma, o Sartre coloca o engajamento como um problema para todos os homens, mas como o próprio Sartre era um escritor, ele vai tentar justificar o seu papel, o seu engajamento como escritor, por assim dizer. E olha só o que ele diz para a gente. O escritor engajado sabe que a palavra é ação, e outras... Vou dar uma dica para vocês. Em certo sentido, não é só o escritor que sabe que a palavra é ação, mas o próprio fato de vocês fazerem parte da universidade, digamos assim, os intelectuais, a grande arma política de vocês, por assim dizer, é a palavra de vocês, é o discurso de vocês. Então está aí uma ideia interessante que a gente pode trabalhar. A palavra é ação, então falar alguma coisa é uma maneira de atingir o outro. Sabe que desvendar é mudar e que não se pode desvendar se não tem seu nome mudar. Desvendar significa o quê? Atribuir